A última palavra é de Deus, o mal será esmagado para sempre. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Você está realmente preparado para quando o juiz de toda a terra pronunciar a última sentença e calar para sempre todas as vozes do engano, da rebelião e da injustiça? O fim não é um mito, é um decreto celestial. Vivemos em um tempo em que a verdade está sendo relativizada, os valores estão sendo pervertidos e a ideia de um juízo eterno parece cada vez mais distante para esta geração. Muitos zombam das Escrituras, rejeitam o temor do Senhor e riem da ideia de um inferno literal. Mas a Bíblia é clara, poderosa e final em sua sentença. O mal tem data de validade. A serpente antiga será esmagada e a última palavra será pronunciada por Deus, o justo juiz diante de quem não há apelação. A palavra de Deus não é uma sugestão, mas um decreto eterno. As profecias não são lendas, são realidades anunciadas com precisão e autoridade divina. A batalha final entre o bem e o mal já tem um veredito estabelecido. E o que lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, não é apenas um aviso, mas um retrato escatológico do destino final do maior inimigo da humanidade. Satanás será esmagado, o mal será aniquilado, o reino de Cristo triunfará, aleluia! O grande confronto, a guerra espiritual que culmina em juízo. A história da humanidade é uma linha contínua de guerra espiritual. Desde o Éden até o último capítulo da história, o conflito entre o bem e o mal, entre luz e trevas, continua a escalar. Mas precisamos compreender que Deus nunca perdeu o controle. A guerra não é entre dois deuses iguais em força. Satanás é criatura, Deus é criador. Satanás é limitado, Deus é infinito em poder. O confronto é real, mas o desfecho é certo. Deus já venceu. A Escritura nos revela que haverá um último levante, uma última tentativa de rebelião. Apocalipse capítulo 20 mostra Satanás sendo solto por um breve tempo após o milênio. Ele reúne as nações para um ataque contra os santos, mas o desfecho é rápido e avassalador. Fogo desce do céu e os consome. Não há batalha longa, não há disputa equilibrada, apenas a intervenção do Altíssimo esmagando o adversário para sempre. A derrota final de Satanás, um juízo irreversível, e o diabo foi lançado no lago de fogo. Essas palavras são as mais temidas por Satanás e as mais gloriosas para os redimidos. Aquele que seduziu nações, destruiu famílias, influenciou governos e corrompeu igrejas será finalmente julgado com justiça. Ele não será destruído de forma simbólica ou figurada, será lançado, banido, exilado eternamente para a condenação. O lago de fogo é literal, o tormento é eterno, o juízo é justo. Essa é a resposta de Deus ao sofrimento humano, às injustiças, aos abusos, às guerras, à opressão espiritual. O mal não triunfará. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo para o juízo. A vitória da cruz e o poder da ressurreição, o caminho do redimido. Não podemos falar da destruição do mal sem falar da vitória de Cristo na cruz. Foi ali que a cabeça da serpente foi esmagada, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. No Calvário, o Cordeiro venceu o dragão. A cruz não foi uma derrota, foi o trono onde o justo reinou em meio à dor, vencendo o pecado, a morte e o inferno. Colossenses capítulo 2, versículo 15 nos diz que Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O juízo de Apocalipse capítulo 20, versículo 10 é o cumprimento final de uma vitória que já começou no Gólgota e será consumada na eternidade. A teologia do fim não é pavor, é preparo. A escatologia bíblica não foi escrita para assustar, mas para alertar e preparar. O livro do Apocalipse é uma carta de amor à igreja, mostrando que apesar da perseguição, da dor e da apostasia, o Cordeiro vence. Não é uma história de terror, mas de glória. É o desfecho do plano de redenção. Muitos evitam pregar sobre o fim por medo de parecerem apocalípticos demais. Mas a verdade é que estamos vivendo os últimos dias. A corrupção se multiplicou, a iniquidade se normalizou, a voz da apostasia ecoa até nos púlpitos. O Espírito de Deus ainda clama, mas muitos não querem ouvir. O povo de Deus precisa despertar, não para pânico, mas para preparação, não para fanatismo, mas para a realidade.
O sistema do anticristo já está em operação. Enquanto muitos aguardam um futuro distante para os eventos finais, a Escritura nos mostra que o espírito do anticristo já opera no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3. A Babilônia moderna está em pleno funcionamento. Sistemas que promovem o pecado, mídias que glorificam a imoralidade, governos que zombam de Deus e exaltam o homem. O julgamento de Apocalipse capítulo 20, versículo 10 é o fim desse sistema. Deus não apenas derrotará o diabo, ele julgará tudo que se levantou contra a sua palavra, contra a sua santidade, contra seu reino. Nenhuma rebelião ficará impune, nenhum altar pagão permanecerá de pé. Todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Glória a Deus. E você, de que lado está? Essa pergunta é urgente. A neutralidade não existe no reino de Deus. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Mateus capítulo 12, versículo 30. O fim se aproxima. A última palavra será de Deus. Você será incluído entre os que reinam com Cristo ou entre os que serão julgados com o diabo. Há uma única esperança: o sangue de Jesus. Quem está lavado no sangue do Cordeiro, quem vive em santidade, quem permanece fiel, esse não precisa temer o Apocalipse. Para os santos, o juízo é libertação, para os ímpios é condenação. A diferença está na posição espiritual de cada um. O lago de fogo é real, o céu também é. Vivemos em uma geração que prega um evangelho sem inferno, mas isso não é o evangelho de Cristo. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Por quê? Porque ele queria que fôssemos poupados dele. O lago de fogo não foi preparado para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Porém, os que rejeitam o Cordeiro, os que zombam da cruz, os que preferem as trevas à luz, esses terão o mesmo destino do maligno. Isso não é fanatismo, isso é escritura pura, genuína, isso é justiça divina. Mas o céu também é real. A nova Jerusalém, a morada eterna com Deus, os novos céus e a nova terra estão preparados para os que o amam. O Senhor enxugará toda lágrima e não haverá mais dor. O bem triunfará, a glória de Deus encherá tudo para a glória do seu santo nome. O grande trono branco, quando não haverá mais escapatória. Após a prisão, soltura e destruição final de Satanás, o livro de Apocalipse descreve uma das cenas mais temidas de toda a Bíblia, o julgamento diante do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Não há figuras simbólicas nesse momento, não há metáforas. Trata-se do julgamento literal e final dos mortos não salvos, dos rebeldes, dos que viveram ignorando o chamado de Deus. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Todos os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição dos salvos, agora são trazidos para diante do trono de Deus. Aqui não há advogado de defesa, não há apelação, não há escapatória. O juiz é santo, o juiz é onisciente, o juiz é justo, e ele não será influenciado por boas obras que não nasceram da fé, nem por títulos religiosos. Os livros são abertos, os registros celestiais testificam contra os ímpios, nada fica oculto diante dos olhos daquele que tudo vê. Não haverá desculpas, não haverá argumentos, apenas sentença. E quem não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. O tribunal de Cristo, o julgamento dos salvos. Enquanto os ímpios comparecem diante do trono branco, os salvos terão outro tipo de juízo, o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Não é um juízo condenatório, mas avaliativo e recompensador. Aqui se manifesta a justiça do reino, as motivações são pesadas, as intenções são reveladas e as obras são provadas como por fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 13 ao 15. O salvo não será condenado, pois está em Cristo, mas será julgado pelas obras que praticou, pelas oportunidades que teve, pelo que fez com os dons que recebeu. Muitos serão salvos, mas perderão galardões. Outros, porém, brilharão como as estrelas no firmamento. Daniel capítulo 12, versículo 3. Pois serviram com fidelidade mesmo nos dias difíceis. Você está pronto para ser julgado por Cristo? Ou está apenas querendo escapar do inferno, mas vive como se o céu fosse opcional? A urgência da santidade, sem ela ninguém verá o Senhor.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Não há como falar do fim sem falar de santidade. A santidade não é um capricho de igrejas tradicionais, é uma exigência bíblica. Sem ela, ninguém verá o Senhor. A santidade é separação, consagração, renúncia. É resistir ao sistema de Babel, recusar a comida do rei da Babilônia, fugir da corrupção de Sodoma. Vivemos uma época em que muitos querem Cristo sem cruz, fé sem obediência, céu sem renúncia. Mas o padrão de Deus não muda, a palavra é clara. A noiva que será arrebatada é santa, pura, adornada, separada. A última palavra é de Deus, e ele não virá buscar uma noiva adúltera, manchada com os valores do mundo, mas uma noiva que o espera com azeite nas lâmpadas. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. A falsa segurança do mundo, o evangelho do conforto é uma armadilha. O espírito do fim dos tempos se manifesta não apenas no aumento da iniquidade, mas também na falsa sensação de segurança. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37. Enquanto comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, veio o dilúvio. Estavam todos distraídos. O evangelho moderno que prega só bênçãos e prosperidade é parte da armadilha, é uma distração satânica para manter muitos no conforto e longe da consagração. O evangelho de Jesus é o evangelho da cruz, da renúncia, da porta estreita, do caminho apertado. Não há atalho para o céu. Quem se acomoda com o mundo perecerá com o mundo, mas quem se incomoda com o pecado e clama por santidade, esse será separado no dia do juízo. A separação final, trigo ou joio, ovelha ou bode, e separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Mateus capítulo 25, versículo 32. A última palavra de Deus não será apenas contra o diabo, mas também para toda alma que rejeitou a salvação. A separação será inevitável. Trigo e joio crescem juntos hoje, mas serão separados no fim. Ovelhas e bodes estão no mesmo campo, mas o julgamento trará distinção eterna. Você pode enganar os homens, mas não enganará o justo juiz. Ele conhece quem é dele, ele sabe quem o ama de verdade. Ele distingue quem vive em aparência de piedade, mas nega o poder. No dia final não será perguntado o nome da sua denominação, mas sim se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Uma declaração profética: o mal não vencerá, o reino de Deus é eterno. O Senhor já determinou o fim do mal, a cruz gritou, está consumado, e o Apocalipse ecoa, ele vem, ele reinará. O império das trevas já está condenado, a serpente antiga, o grande dragão, o tentador das nações, o acusador dos irmãos, todos os nomes de Satanás terão o mesmo destino, o lago de fogo. Cristo reinará com os santos, a glória encherá tudo, o bem triunfará, o mal será esmagado. Glória a Deus! Se hoje você geme por justiça, se você sofre com o mal no mundo, se o seu coração se entristece com a decadência espiritual, alegre-se, porque o justo juiz está prestes a levantar-se. Convocação urgente, rasgai o coração, não as vestes. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Joel capítulo 2, versículo 12. Este é o tempo de arrependimento, este é o tempo de rasgar o coração, este é o tempo de choro e pranto pelos pecados escondidos, pelas brechas abertas, pelo sono espiritual. A trombeta está prestes a soar, a última palavra está prestes a ser pronunciada. Volte-se para o Senhor, clame por misericórdia, abandone o pecado, reconcilie-se com Deus. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Quando a última trombeta tocar, não haverá mais tempo. Quando o cordeiro se levantar como leão, o tempo da graça terá passado. Deus vai calar toda mentira, a verdade triunfará. A mentira será silenciada, o engano será julgado, a verdade reinará e a última palavra será de Deus. A palavra que criou todas as coisas também as julgará. O trono de Deus é eterno, sua justiça é imutável, seu reino é inviolável e seu nome será exaltado sobre todo nome. Então ore com urgência, clame por santidade, peça ao Espírito Santo que examine seu coração. Desperte outros, compartilhe esta verdade com os que dormem espiritualmente.
Viva como quem crê no juízo eterno. Testemunhe, sirva, santifique-se. Não tema o fim. Se você está em Cristo, tema apenas viver longe dele. A segunda morte. Você escapará dela? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A primeira morte é física, a segunda é eterna. A Bíblia nos revela que há duas mortes. A primeira é a que todos conhecem, a morte física, quando o corpo retorna ao pó. A segunda, no entanto, é infinitamente mais terrível, a separação eterna de Deus no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o destino final e irremediável dos que morreram sem Cristo. A morte física pode ser evitada por um milagre, retardada por tratamento ou adiada pela providência divina. Mas a segunda morte só pode ser evitada por meio do novo nascimento. Não há medicina, dinheiro ou influência que possa livrar alguém dela, somente o sangue de Jesus Cristo. A segunda morte é consciência plena, não aniquilação. Alguns argumentam que os ímpios simplesmente deixarão de existir, como se a segunda morte fosse uma espécie de apagamento da alma. Isso é uma mentira satânica. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, e nunca o apresentou como cessação de existência, mas como um lugar real de tormento eterno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 48. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. A segunda morte não é o fim da consciência, mas o início de uma eternidade de angústia, separação de Deus e lembrança do tempo desperdiçado na terra. Ali os que zombaram da palavra, os que rejeitaram o arrependimento, os que viveram na hipocrisia, todos clamarão, mas não haverá resposta. Quem está a caminho da segunda morte, então? A Bíblia nos dá um retrato claro de quem está no caminho da segunda morte. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Observe, não são apenas os grandes pecadores, mas também os tímidos, covardes espirituais, os incrédulos que rejeitam a fé, os mentirosos, inclusive os religiosos que distorcem a verdade. O lago de fogo é reservado para todos os que escolheram o pecado em vez da redenção. É possível frequentar uma igreja e ainda caminhar para a segunda morte. É possível cantar, pregar, servir e estar longe de Cristo. A segunda morte não respeita a posição social ou aparência religiosa. Ela só respeita o selo do Espírito Santo. Glória a Deus. A primeira ressurreição é a única escapatória. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 é categórico. Somente os que participarem da primeira ressurreição escaparão da segunda morte. Isso inclui os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos no arrebatamento. Estes são transformados, glorificados e reinarão com Cristo. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Ela é seletiva, é santa e é garantia de livramento do juízo eterno. Já a segunda ressurreição é universal para os perdidos e os conduz direto ao julgamento e à condenação. A pergunta que ecoa no céu agora é: você participará da primeira ou da segunda ressurreição? Os que já estão mortos já estão condenados? Há uma inquietação em muitos corações. E os que já morreram? Há esperança para eles? A resposta é clara e bíblica. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Após a morte física, o destino da alma já está selado. Não há purgatório, não há reencarnação, não há intercessão que mude o destino pós-morte. Por isso a urgência da salvação hoje. Por isso o Espírito Santo clama agora. Quem rejeita o chamado da cruz nesta vida, colherá a sentença da segunda morte na próxima. A segunda morte é o final de Satanás, mas também dos seus seguidores. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O destino do diabo está selado, e os que seguem seus caminhos terão o mesmo fim. Muitos zombam do inferno, fazem piadas sobre ele, até dizem que o inferno será uma festa.
mas a Bíblia revela um lugar de sofrimento consciente, eterno e insuportável. A mesma palavra que garante o céu aos fiéis, garante o inferno aos rebeldes. E Deus não mente. Se Ele prometeu castigo eterno, Ele cumprirá. A justiça de Deus exige condenação para o pecado não arrependido. A grande mentira: Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. Muitos estão iludidos por uma teologia distorcida e de que Deus é tão amoroso que jamais permitiria que alguém fosse condenado. Mas essa meia-verdade é uma armadilha. Sim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A mesma cruz que ofereceu salvação, hoje é o critério de julgamento. Quem rejeita o amor expresso em Cristo, rejeita a única porta de escape da ira divina. O inferno não será povoado porque Deus foi cruel, mas porque os homens foram obstinados. Escapando da segunda morte, o novo nascimento é essencial. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A única forma de escapar da segunda morte é nascer de novo, ser regenerado pelo Espírito Santo, lavado pelo sangue do Cordeiro e viver uma vida de arrependimento e fé. O novo nascimento não é um ritual nem um sentimento, é uma transformação real, visível, radical. É morrer para o pecado e viver para Deus. É ser marcado com o selo da promessa e viver aguardando o dia da redenção. Quem nasce duas vezes morre uma só, mas quem nasce uma só vez morrerá duas vezes. A escolha é sua, mas a consequência é eterna. Deus te ama, Deus te chama, Deus já preparou a salvação, mas Ele não obriga ninguém a escolhê-lo. A porta está aberta hoje, mas em breve se fechará. E quando isso acontecer, não haverá apelação, não haverá intercessão, não haverá mais chance. Hoje você pode escolher a vida, pode receber o perdão, pode ser justificado. Mas se desprezar esse convite, a segunda morte será inevitável. A última chance está em suas mãos. A segunda morte é real, é eterna, é irreversível, mas você ainda pode escapar dela. Como? Rendendo-se agora, rasgando seu coração, abandonando o pecado, clamando por misericórdia, entregando sua vida a Jesus, não da boca para fora, mas com alma, com lágrima, com arrependimento genuíno. Não brinque com a eternidade, não jogue roleta russa com a sua alma. O inferno é real, a segunda morte é terrível, mas a graça de Deus está estendida. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Neste momento eu te convido a fazer uma oração profética, uma oração de garantia de livramento da segunda morte, uma oração onde você se rende e pede perdão completamente ao Senhor pelo estilo de vida passado de pecado e agora assumindo um novo estilo de vida, uma nova criatura em Cristo, onde todos os seus pecados, por meio do perdão de Cristo na cruz, são apagados, lançados no mar do esquecimento. Renda ao Senhor, quebrante o seu coração, peça a Ele perdão, se arrependa e o Senhor vai te abençoar, escrevendo o seu nome no livro da vida. Senhor, livra-nos da segunda morte, clamamos por tua vida eterna. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Senhor dos exércitos, Deus de eternidade, Pai santo e justo, neste momento de profunda reverência e temor, nos prostramos diante da tua presença gloriosa, reconhecendo que tu és Deus sobre vivos e mortos, Senhor do tempo e da eternidade, justo juiz e salvador das almas. Elevamos um clamor coletivo, Senhor, um clamor vindo das profundezas do Espírito, das entranhas do arrependimento e da sede por livramento. Clamamos por misericórdia, clamamos por socorro, clamamos por vida. Não queremos ser contados entre os que verão a segunda morte, não queremos ser tragados pelo juízo eterno, nem pelo fogo que arde para sempre. Senhor, o que é o homem diante da eternidade? Somos pó, frágeis, limitados, mas fomos alcançados por tua graça, e é nessa graça que nos apoiamos para que possamos escapar da condenação do inferno, do lago de fogo, da sentença irrevogável que aguarda os ímpios, os mornos, os rebeldes e os religiosos sem conversão. Tu disseste, ó Deus, que a segunda morte é o lago que arde com fogo e enxofre, e que para lá irão os tímidos, os mentirosos, os abomináveis, os fornicadores e todos os que rejeitam o teu governo. Nós trememos diante dessa verdade, e nesse temor, Senhor, buscamos o esconderijo do Altíssimo, a rocha eterna que é Cristo Jesus.
Pai, livra-nos da segunda morte. Não queremos viver uma religião sem vida. Não queremos ter aparência de piedade e negar o poder do Evangelho. Não queremos andar de forma superficial, mecânica, fria. Queremos te conhecer em profundidade, andar na verdade, viver em santidade. Senhor, limpa-nos de todo engano. Remove de nós o espírito de mornidão. Queima em nós o joio da indiferença e planta em nós a urgência da eternidade. Livra-nos do juízo, Senhor. Livra-nos da condenação. Livra-nos de sermos surpreendidos naquele dia com o veredito. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Clamamos como Isaías: ai de mim, estou perdido. Mas também clamamos como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Senhor, escreve nosso nome no livro da vida. Pai, sabemos pela Tua palavra que os que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E isso, ó Deus, nos causa temor santo, nos constrange, nos leva ao chão da alma. Por isso, humildemente suplicamos, escreve o nosso nome no livro da vida. Apaga toda a mancha espiritual que nos impede de sermos Teus. Arranca toda idolatria, toda vaidade, todo orgulho, toda hipocrisia, toda dureza de coração. Faz de nós verdadeiros adoradores, rendidos, quebrantados, separados por Ti e para Ti. Aleluia, Deus Santo. Senhor, não aceitamos ser cristãos que seguem o mundo, não aceitamos fazer parte da igreja morna de Laodiceia, não aceitamos negociar a verdade por aplausos. Queremos viver para Te agradar, mesmo que o mundo nos rejeite. Pai, desperta a Tua igreja da letargia espiritual. Senhor, acorda os que estão dormindo, desperta os que brincam com a salvação, confronta os que vivem no pecado com capa de religião, expõe as obras ocultas das trevas que habitam dentro dos templos, derrama Teu fogo que consome toda aparência e revela a essência. Não queremos ser enganados pelo engano da falsa segurança, não queremos confiar em nossas obras, mas na obra da cruz. Não queremos ter apenas uma confissão de fé, mas uma vida que testifica essa fé. Jesus, Rei glorioso, Cordeiro exaltado, nosso Salvador, Tu foste o único capaz de vencer a morte. Tu desceste ao Hades e o venceste, ressuscitaste em glória. Está escrito que Tu tens as chaves da morte e do inferno. Por isso nos entregamos a Ti. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso mediador, Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa vida eterna. Tu és a porta que nos livra da segunda morte. Não há salvação fora de Ti, não há escape sem Teu sangue, não há vida sem Tua cruz. Tu és o alfa e o ômega, Tu tens a última palavra. Glória a Ti, Senhor Jesus. Espírito Santo, sela-nos com Teu fogo e Tua verdade. Queime em nós tudo que é carnal, sopra sobre nós arrependimento genuíno, sela nossa mente com temor eterno, preenche o nosso interior com paixão por Jesus, tira de nós o espírito de engano, tira de nós o evangelho diluído, barato, sem renúncia, destrói em nós a teologia que alivia a consciência, mas não transforma o coração, desperta em nós a santidade, o zelo, o amor pela palavra, marca-nos com o selo do Deus vivo. Senhor, livra os nossos filhos da segunda morte. Oramos agora por nossa descendência. Não queremos ver nossos filhos sendo tragados pelo espírito do anticristo. Não aceitamos que eles cresçam na igreja e terminem no inferno. Clamamos por uma geração santa, uma geração separada, uma geração marcada para escapar da segunda morte. Protege nossos lares, desperta os pais, que cada casa seja um altar, não um teatro espiritual. Dai-nos coragem para disciplinar, ensinar, confrontar e amar com verdade. Ó Deus, neste momento, Senhor, estende agora a Tua mão sobre cada vida que ouve esta oração. Aqueles que estão desviados, traz de volta. Aqueles que estão mornos, aquece com o Teu fogo. Aqueles que estão feridos, cura e restaura. Aqueles que estão cegos, abre os olhos espirituais. Não permitas que nenhum dos Teus se perca. Marca-os com a eternidade. Livra-os do engano moderno, do evangelho do conforto e do mundo. Desperta em cada coração o temor da segunda morte, mas, acima de tudo, a esperança da vida eterna em Cristo. Senhor, está escrito que sobre estes a segunda morte não tem poder. Glória a Ti. Essa promessa é para os que Te amam, que Te aguardam, que vivem em santidade. Essa promessa é para a noiva que se prepara, para os que guardam o azeite, para os que não se contaminam com este século. Senhor, queremos fazer parte dessa noiva, queremos ser contados entre os bem-aventurados. Vem, Senhor Jesus, desperta-nos, santifica-nos, purifica-nos, livra-nos e guarda-nos até o dia da redenção. Aleluia! Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus. Louvamos o Teu nome, ó Pai. Louvamos o Teu nome, Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, meu Pai de amor, principalmente pela bênção da redenção, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida.
e porque o Senhor tem colocado a sua mão sobre nós diariamente. Te agradecemos e fazemos essa oração em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém, meu Pai. Como um ato final dessa mensagem poderosa, eu quero te convidar, você que foi impactado, confrontado, despertado e renovado, a escrever nos comentários abaixo palavras de fé, de arrependimento, de decisão e de convicção, como um ato público de entrega e posicionamento diante do Senhor. Declare assim: eu não serei tocado pela segunda morte, pois a minha vida pertence a Jesus. Declare: meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Declare: eu renuncio ao pecado e escolho a santidade. Declare também: estou preparado para a vinda do Rei. Declare com toda fé e autoridade: Senhor, livra-me da segunda morte e sela-me com teu Espírito. Declare: eu sou parte da noiva que se prepara. Declare com toda a convicção: a segunda morte não tem poder sobre mim. E declare com poder: minha esperança está na vida eterna com Cristo. Comente com fé, declare com autoridade: sua palavra tem poder quando está alinhada com a verdade do céu. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no canal à volta. Vai aqui embaixo no botão de se inscrever, se inscreve para continuar recebendo mensagens proféticas, bíblicas, profundas e vivas como esta. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que o céu liberar uma nova palavra. Compartilhe este vídeo com no mínimo 7 pessoas. Seja um mensageiro da verdade. Você pode ser ponte entre alguém e a salvação eterna. E agora receba a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha preciosa irmã. Nos vemos na próxima mensagem, amanhã, se Deus assim nos permitir.